Livro Capitães de Tropas, Exército, Tabernáculo e Boa Terra, Pedro Dong, capítulo 4. Tema desta semana: a reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém. Meta de hoje: leitura das páginas 55 a 58. O Senhor não desiste de seu povo. O retorno dos judeus para Jerusalém. Conforme a profecia de Jeremias, o Senhor não desiste de seu povo. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Jeremias capítulo 25, versículos do 11 ao 12. Deus prometeu que o jugo de seu povo duraria 70 anos. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Jeremias 29:10. Este lugar é Jerusalém, o que indica que a destruição da casa de Deus não seria para sempre. Deus usou um rei pagão, o rei Ciro, para mudar a situação de seu povo. Passado o tempo determinado, Deus permitiu que os israelitas voltassem para Jerusalém e reconstruíssem o templo. Eis o contexto desse acontecimento. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos exércitos me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Esdras capítulo 1, versículo do 1 ao 2. Note que Deus encarregou um rei pagão de fazer um decreto para reconstruir sua casa. Como Deus é poderoso! Quando se acreditava que Israel não tinha mais estado, não era mais nação, que Jerusalém não era mais o lugar de habitação de Deus, enfim, quando tudo parecia perdido, Deus levantou um rei que não tinha nada a ver com Israel para mudar a situação. Ele despertou o espírito do rei Ciro para fazer um decreto, não só permitindo a volta do povo para reconstruir o templo, como também financiando os recursos para o retorno dos judeus e a reconstrução. Em Esdras vemos a convocação para o povo subir a Jerusalém e edificar a casa de Deus de Israel. Quem dentre vós e de todo o seu povo seja Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Esdras capítulo 1, versículo 3 ao 4, parte B e o 5. Em outras palavras, este foi o decreto do rei. Quem pode contribuir? Quem pode ajudar? O problema é que o povo de Judá já estava aculturado com os gentios e não é fácil deixar a acomodação em troca de uma situação difícil. Por isso, dentre os milhões de judeus que estavam espalhados, voltaram apenas cerca de 5.000 homens. Apesar disso, os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Esdras capítulo 6, versículos do 14 ao 15. Vê-se, portanto, que o templo que Salomão construiu foi destruído pelos caldeus no ano 586 a.C. e restaurado no ano 516 a.C., exatamente 70 anos depois. O 4º capítulo de Zacarias menciona a participação de Zorobabel e Jesua na edificação do templo de Jerusalém. Como os que voltaram para reedificar o templo eram poucos, dependiam financeiramente de um rei pagão. Esdras 6:4.
e ainda havia opositores. Zorobabel enfrentou dificuldades. Então o Senhor enviou a seguinte mensagem pelo profeta Zacarias: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela, pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorre toda a terra. Zacarias capítulo 4, versículos do 6 ao 10. Vê-se que Zorobabel recebeu ânimo da parte de Deus para edificar mesmo diante das dificuldades. Hoje nós vivemos uma situação semelhante. Embora estejamos humildemente começando a obra do Senhor em alguns continentes, estamos contentes com os humildes começos e Deus se alegrará vendo o prumo em nossas mãos. Ele vê cada dificuldade que enfrentamos, pois seus 7 olhos estão percorrendo toda a terra. A reconstrução do templo foi uma grande vitória para Deus e seu povo. Porém, qual a razão de a cidade de Jerusalém encontrar-se em abandono depois disso? Lembremos que o rei da Babilônia levou o povo cativo e deixou apenas o povo pobre na terra. Quando Zorobabel foi restaurar o templo, haviam-se passado 70 anos. Depois disso, passaram-se pouco mais de 70 anos para que os muros fossem reconstruídos. Quando Neemias voltou para realizar a reconstrução dos muros de Jerusalém, encontrou ali apenas os judeus pobres que foram abandonados. Acerca destes, enquanto servia o rei Artaxerxes, Neemias teve notícias de que se achava em grande miséria e desprezo, e que os muros de Jerusalém estavam derrubados e suas portas queimadas. Neemias capítulo 1, versículos do 1 ao 3. Sabes que toda casa, toda cidade tem um governo, uma administração, mas Jerusalém continuava desolada, era casa de ninguém. Faltava ali o estabelecimento do domínio de Deus. A casa de Deus tinha de estar sob seu domínio. Isso mostra que somente reconstruir o templo não era suficiente. Faltava a reconstrução dos muros com o fim de restabelecer o governo de Deus sobre aquela cidade.